Vamos iniciar mais uma aula e o assunto de hoje se refere a frações. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, eu tenho aqui um inteiro e eu dividi esse meu inteiro em duas partes. Com esses desenhos, vocês vão ter uma noção referente às ideias de fração. Então, esse meu desenho, que representa o meu inteiro, eu dividi em duas partes. Para eu representar o meu inteiro em relação à parte pintada, eu vou ter uma fração, cujo denominador vai ser 2, porque o meu inteiro foi dividido em duas partes, e o meu numerador será 1. Porque de duas partes eu pintei uma. Então, o meio representa a parte pintada em relação ao meu inteiro. Tenho aqui um outro desenho. Então, eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. E eu pintei uma parte. Então, a fração correspondente à parte pintada será 1/3. O meu denominador será 3. Por quê? Porque o meu inteiro foi dividido em 3 partes. E o meu numerador será 1, porque de 3 partes eu pintei uma. Lembrando que o denominador é o número de partes que o meu inteiro foi dividido. E o numerador aqui está representando a parte pintada do meu inteiro. Então, de 3 partes, eu pintei 1. Por isso que a fração ficou 1/3. Um outro inteiro, onde eu dividi em 4 partes. Então, para eu representar a fração, o meu denominador será 4. Por quê? Porque o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Então, cada parte representa 1/4 do inteiro, porque o inteiro foi dividido em 4 partes. Então, essa parte aqui, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Como eu quero representar a fração correspondente à parte pintada, 1/4. 4, porque o inteiro foi dividido em 4 partes. E eu coloquei no meu numerador 1, porque de 4 partes eu pintei uma. Se eu quisesse representar a fração correspondente às partes não pintadas, seria 3/4. 3 partes que eu não pintei, de um total de 4. Peguei um outro inteiro e dividi em 5 partes. Então, este meu inteiro foi dividido em 5 partes. A fração correspondente à parte pintada desse meu inteiro vai ser 1/5. O denominador, que é o número que fica aqui na parte de baixo, representa o total de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, por isso que aqui é 5. Como de 5 partes eu só pintei uma, o meu numerador foi 1. Então, a fração correspondente à parte pintada deste meu inteiro, 1/5. Tem aqui um outro desenho, que representa o meu inteiro, e eu dividi em 6 partes iguais. Então, o meu denominador será 6. Por quê? Porque o meu inteiro foi dividido em 6 partes. Para eu representar a fração correspondente à parte verde que foi pintada, então de 6 partes eu pintei uma parte de verde. Então, analisando o desenho, que é o meu inteiro, 1/6 representa a parte pintada de verde. Se eu quiser representar a parte pintada de vermelho, eu vou ter o meu denominador vai continuar 6,
porque o meu inteiro foi dividido em 6 partes. E eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de vermelho. Então, a fração correspondente à parte vermelha pintada, né? Essa parte que eu pintei de vermelho, 5/6. Se eu juntar a fração correspondente à parte vermelha pintada, 5/6, com a parte verde pintada, 1/6. 1/6 mais 5/6 vai dar o inteiro 6/6. Tenho aqui um outro inteiro que eu dividi em 8 partes. Para eu representar a fração, o meu denominador será 8. Por que 8? Porque eu dividi o meu inteiro em 8 partes. Se analisar direitinho o meu inteiro, eu só pintei uma parte. Então, a fração correspondente à parte pintada do meu inteiro será 1/8. E a parte que não está pintada vai corresponder a 7/8. 1/8 mais 7/8 vai dar 8/8, que representa o inteiro. Tenho aqui um outro inteiro que eu dividi em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu denominador vai ser 5. Por que 5? Porque o meu inteiro foi dividido em 5 partes. Só que eu pintei 2 partes. Então, a fração correspondente à parte pintada desse meu inteiro será 2/5. 2/5 porque de 5 partes eu pintei 2. E se eu quiser representar uma fração em relação à parte que não está pintada? 1, 2, 3. Eu não pintei 3. 3 de quantas? 5. Então, 3/5 corresponde à fração da parte não pintada. Tenho aqui um outro desenho que representa o meu inteiro. Então, esse meu inteiro foi dividido em partes iguais. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu denominador corresponde a 10. Por que 10? Porque o meu inteiro foi dividido em 10 partes. Qual é a fração correspondente à parte pintada desse meu inteiro? Bom, eu pintei 1, 2, 3. Então, a fração correspondente à parte pintada desse inteiro será 3/10. O denominador é 10, porque o meu inteiro foi dividido em 10 partes iguais. E o meu numerador será 3, porque de 10 partes eu pintei 3. Mais um desenho representando o meu inteiro. Bom, esse meu inteiro ele foi dividido em partes iguais. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse meu inteiro foi dividido em 14 partes. Então, como ele foi dividido em 14 partes, 14 será o meu denominador. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração correspondente à parte pintada desse meu inteiro será 5/14, que de 14 partes eu pintei 5. Então, 5 é o meu numerador e 14 o meu denominador. Leitura de frações. Vamos praticar um pouquinho a leitura das frações. Quando o denominador for menor do que 10, vamos praticar e prestar bem atenção como que se faz a leitura. Para isso, eu vou pedir a ajuda dos meus amiguinhos. 1/2 é o Arthur que está me ajudando. A Paulinha vai ler a próxima.
2/3. A Joana vai ler a próxima, 1/4. A Camilinha vai ler a próxima, 3/5. O João Paulo, a próxima, 5/6. A Drica vai ler a próxima, 4/7. A Duda vai ler a próxima, 3/8. E a Fran, a próxima, 7/9. Entenderam? Vamos para mais exemplos. Quando o denominador for 10, 100, 1000, a gente lê de uma outra maneira. 2/10, 4/100, 1/1000. De novo, 2/10, 4/100, 1/1000. E agora, exemplos quando o denominador for maior do que 10 e não for uma potência de 10. Então, vou pedir a ajuda dos meus amiguinhos. A Drica vai ler para mim 5/11. Paulinha vai ler a próxima, 2/15. A Joana vai ler a próxima, 7/24. Camilinha, 12/31. O João Paulo, 1/17. O Arthur vai ler a próxima, 8/43. A Duda vai ler a próxima, 5/70. E a Fran vai fazer a leitura da última, 2/59. Palavrinha avos significa dividido em partes iguais. Lembrem que eu falei, em uma fração, o denominador representa o total de partes que foi dividido inteiro, partes iguais. Bom, como eu tive a ajuda dos meus amiguinhos, cada amiguinho vai ganhar um docinho. Esse docinho é uma forma de agradecer a ajuda e a presença de vocês. Espero que essa aula de hoje tenha ajudado a todos. E muito obrigada. A gente se encontra na próxima aula. Beijinhos!